Tá tudo bem com os irmãos? Tá tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 6. Eu quero ler um versículo que está na palavra do Senhor. Enquanto você procura, está conosco, nos visitando Elias e a Maria. É isso mesmo? Maria e seu filho Elias, é isso? Para nós é um prazer muito grande, viu? Recebê-los aqui. Nós estamos gratos a Deus pela visita de vocês. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos? Glória a Deus. O que diremos a eles com alegria? E volte sempre esta igreja de verdade, viu? Bem-vindo, Maria, bem-vindo, Elias. Que o Senhor possa falar no coração de vocês através da sua palavra aqui essa noite. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Gálatas 1, perdão, irmãos, do 6 ao 8. Eu escrevo e ainda vou aqui e leio errado, mas está certo, eu escrevi certo, eu que li errado mesmo. Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao versículo de número 8. Eu leio o 6, os irmãos o 7, junto iremos ler o 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Verso 7. Todos. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou maldito. O nosso grande apóstolo Paulo, no início da igreja, no princípio dessa grande obra que já vem aí prosperando, né? Durante mais de 2000 anos, Paulo sofreu no seu tempo com relação aos falsos pregadores, aos falsos ensinadores. E você vê isso na carta de Paulo aos Romanos, nas duas cartas que ele escreve à igreja de Corinto, e aqui também nessa carta escrita à igreja que estava na Galácia. E Paulo vinha sofrendo com esses pregadores, porque eles não só manipulavam aquilo que estava escrito, mas eles também transtornavam, tentavam mudar o sentido, pregando um evangelho completamente divorciado dos seus 4 pilares. O evangelho, ele tem 4 pilares. Quantos pilares? 4 pilares. Pilares fundamentais pelos quais o evangelho foram escritos. Quando se desvincula desses pilares, esse evangelho se torna um evangelho humano, um evangelho carnal, um evangelho mentiroso. E Paulo estava tendo essa dificuldade na igreja da Galácia, porque eles vinham pregando um evangelho completamente diferente daquilo que Paulo havia pregado naquela cidade, e
o evangelho que havia ganhado aqueles crentes e instituídos aquela igreja. A palavra evangelho, ela literalmente significa boas novas, boas notícias. E nele nós temos tanto o propósito de Deus, como os princípios da salvação. Tudo no evangelho. Infelizmente, o evangelho genuíno, ele está sendo, como eu disse, violentado pelos falsos pregadores, que estão tentando transformá-lo de mensagem salvífica para um produto de consumo. Está sendo vendido ao invés de ensinado, divulgado, pregado, difundido. E nós sabemos, irmãos, que esse evangelho, que não tem esses 4 pilares, ele vem prometendo bem-estar terreno, ao invés da eternidade com Deus. Eu quero falar hoje sobre os 4 pilares pelos quais o evangelho foi fundado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala aqui desse outro evangelho, que na verdade, ele deixa claro, que ainda que um anjo viesse do céu e pregasse um outro evangelho, além daquele que está escrito aqui na palavra de Deus, Paulo diz que esse evangelho deve ser maldito. Ele não deve ser aceito, ainda que um anjo descesse. Joseph Smith, o fundador do mormonismo, ele disse que recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, e que esse anjo ia revelar para ele um evangelho que estava oculto, escondido, escrito em placas de ouro. E, segundo ele, esse anjo Moroni deu a ele o lugar, o endereço, a localização de onde esse evangelho escrito em placas de ouro estava enterrado. Ele foi lá, tirou essas placas de ouro, escreveu o que estava escrito nessas placas de ouro em papéis. Depois ele escondeu essas placas para ninguém achar, e surgiu a Bíblia dos Mormons. Eu tenho uma em casa, já li ela quase todas. E a série de bizarrices, de heresias que estão escritas, dentre as quais ele coloca Jesus e Satanás como irmãos, gerados por Deus. Diz que Deus se materializou em homem e possuiu fisicamente Maria, e Maria então teve Jesus, e como Deus amou mais a Jesus do que a Satanás, Satanás, com ciúme à semelhança de Abel e Caim, matou o filho mais novo, que era Jesus. E as pessoas ouvem isso, muitos aceitam, se rendem a essas heresias. Mas o evangelho de Jesus salvífico, que transforma, que liberta, que renova, que dá esperança, que abre as cortinas celestes, que nos reveste de dons espirituais, é esse evangelho que está escrito. E nada além dele deve ser aceito pela vida da igreja. Esse evangelho. E existe também aqueles que estão entre nós, que interpretam o evangelho segundo os seus pensamentos. Na linguagem teológica, existe uma expressão teológica chamada de exegese. Existe a hermenêutica, que é a interpretação fiel do texto. Existe a exegese, que é a aplicação na fidelidade daquilo que está revelado. E aí também existe uma outra palavra chamada exegese, bem parecida com exegese. Existe a exegese e a eigegese. O que é exegese? Exegese
essa palavra significa, literalmente, tirar de dentro e colocar de fora. Então, quando eu prego o Evangelho, extraindo somente o que está dentro e trazendo isso para a igreja, eu trago um Evangelho sadio, extraído da palavra, usando a fidelidade da sua interpretação. Mas a exegese, o significado dela é tirar de fora e colocar dentro. Quando eu prego o Evangelho de Cristo, não na exegese do texto, mas na exegese, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu imagino, eu estou tirando coisas de fora seculares e acrescentando a palavra de Deus. O evangelho falso é aquele que vem acrescentando as vaidades humanas dentro daquilo que não deveria ter acréscimo nenhum. Se chama adulterar a palavra de Deus. Quem está me entendendo diz amém. O evangelho não pode ser adulterado. Ele não pode ser interpretado segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu imagino. Ele tem que ser interpretado segundo aquilo que Deus fala, segundo aquilo que Deus quer. E quando nós fazemos assim, nós então temos aí um genuíno evangelho. Há 4 pilares, porque se você perguntar assim para mim, pastor Divino, como eu posso ter conhecimento e discernimento de que o evangelho que eu estou ouvindo, ele é um evangelho falso? Ele não é um evangelho verdadeiro. Como é que eu posso saber? Como é que eu posso identificar? Como é que eu posso? Fala para mim, pastor Divino. Eu disse, você tem que observar esses 4 pilares. Primeiro, se o evangelho que você está ouvindo e que alguém está pregando não é um evangelho que exige renúncia de quem lhe ouve, esse evangelho é mentiroso. Porque o princípio do evangelho, ele começa com renúncia. Quem não está disposto a renunciar, jamais conheceu ou pode ter o evangelho de Cristo na sua vida. Se é o evangelho das facilidades, se é o evangelho que não lhe cobra nada, se é o evangelho que não mexe nas suas intimidades, o evangelho que não confronta você, porque o nosso instinto é ruim, e o evangelho, ele tem como propósito confrontar a minha vida, me colocar diante das minhas falhas. Então esse evangelho não é verdadeiro. O evangelho verdadeiro exige dos seguidores de Cristo renúncia. Exige o quê? Renúncia. Dá para só mais um pouquinho de retorno para mim? Com um pouco de agudo. Renúncia. Marcos capítulo 16, eu gostaria que a igreja lesse. Vamos falar do primeiro pilar do evangelho. Se você ouve um pregador pregar, e o que ele está pregando, ele está dizendo que é a palavra de Deus, e aquilo que ele está pregando não exige de você nenhuma renúncia, fuja desse pregador e desse evangelho, porque ele não é o evangelho de Cristo. Marcos capítulo de número 16 e versículo 24. A igreja leia, por favor. 1, 2, 3. Mateus 16, 24, perdão. Vocês me perdoem, irmãos, no começo da pregação, eu vou ficando assim, mas eu disse para vocês esse dia para trás, eu sou que nem panela de pressão. Daqui a pouco, quando esquentar a cabeça aqui, aí pronto, aí ninguém me segura mais não, passo do horário. Mateus 16, 24, por favor. 1, 2, 3.
princípio do evangelho é renúncia. Jesus disse: querem me seguir? Querem vir após mim? Renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e segue-me. Seguir Jesus sem renunciarmos a nós mesmos, irmão, seria a coisa mais fácil do mundo. Vivermos essa natureza de evangelho. Renunciar significa abandono voluntário de algo que nos é conveniente. Quem foi que disse que renunciar é fácil? É fácil. Em hipótese alguma. Muitos têm pregado um evangelho que não exige renúncia. Sabemos que nunca foi fácil renunciar, principalmente aquilo que nos faz, entre aspas, sentir-nos bem. Aqueles que se dispõem em seguir Jesus precisam estar dispostos a renunciar muitas coisas, até mesmo aquilo que não é pecado. Tem coisa que não é pecado, mas precisamos renunciar. Difícil de entender isso, não é? Como é que Deus às vezes exige eu renunciar a algo que não é pecado? Ele às vezes não é um pecado, mas pode ser um embaraço. E se não é pecado, mas é um embaraço, esse embaraço vai te induzir ao pecado. Lá o escritor aos Romanos, eu acho que é o capítulo de número 12 ou é 11? Acho que é 12, né? O que está escrito aí? Hebreus, perdão, capítulo de número... Hebreus 12 e verso 1, por favor, coloque aí. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Renunciar, às vezes, implica em abrirmos mão daquilo que parece que não é pecado. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, irmãos, capítulo 3, verso 7 e verso 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perca por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perca de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Renunciar, por exemplo, uma carreira profissional promissora para cumprir o ID de Jesus. Ter uma boa profissão é pecado, sim ou não? Ter sonho de ter uma boa profissão, de ter um bom serviço, ganhar um bom salário, é pecado, sim ou não? Mas às vezes Deus nos chama para um outro propósito. Às vezes Deus nos chama para uma outra condição. E se eu não estiver disposto a abrir mão daquilo que eu sonho, daquilo que eu desejo, daquilo que eu acho que é bom para mim, eu não sirvo para poder viver o Evangelho. Se o Evangelho não te coloca diante dessa situação para que você tenha que decidir, esse Evangelho então não é o de Cristo, porque o Evangelho de Cristo te coloca em situações difíceis na vida, para tomar decisões difíceis na sua vida.
E às vezes você abre mão daquilo que você acredita que vai te fazer muito feliz. Então, renunciar, muitas das vezes implica em renunciar uma carreira profissional promissora para cumprir o ID, deixar tudo, abandonar tudo. Mateus estava na alfândega, ganhava bem, um bom salário dos romanos. Jesus passou e disse: segue-me. Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Pedro estava pescando com seu irmão André. Jesus chegou e disse: a partir de hoje farei de ti pescadores de homem. Pedro deixou tudo e foi seguir a Cristo. Às vezes o plano de Deus é muito maior do que aquilo que nós planejamos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus em nosso respeito são mais altos do que os nossos pensamentos. Aqui está um homem que renunciou um emprego na época de 10 salários. Eu já disse isso para os irmãos. Eu ganhava fixo 10 salários na empresa em Piracanjuba. Trabalhava 3 vezes por semana fazendo as entregas. Muitas pessoas estão lá até hoje. Tem fazenda, tem mansão, estão com a vida controlada. E de todos eles, eu sou o mais pobre financeiramente. Mas Jesus simplesmente disse para mim: deixa tudo. A partir de tal dia, Deus me deu uma data. A partir de determinada época, eu vou cuidar de ti. Quem vai colocar no teu celeiro sou eu. Tu vai sair do teu trabalho, tu vai sair da empresa, tu vai sair da tua cidade, tu vai sair do meio da tua família para fazer a minha obra. E eu vou te manter, eu vou te sustentar. Vocês acham que foi fácil eu tomar essa decisão? Muita gente da minha família disse que eu estava louco. Eu cheguei a ter pessoas que disseram que eu tinha virado vagabundo, porque não queria trabalhar. E olha que eu gosto de trabalhar, gente. Pensa num cara que gosta de trabalhar, sou eu. Mas eu conhecia o meu Deus. Sabia o que Ele tinha para a minha vida. Eu não tenho mansão. Eu não tenho um super carro. Eu não tenho fazenda. Mas eu tenho um monte de filho por aí fazendo a obra de Deus. Aleluia, eu já tive o privilégio de construir 6 igrejas. Os irmãos estão compreendendo? O evangelho que não te coloca diante de decisões difíceis não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo te coloca diante de situações que você tem que decidir por um futuro incerto. Você vai pela fé. Aleluia. Então você tem que renunciar. Aleluia. Renunciar a viver perto dos seus parentes. Renunciar a viver perto dos seus filhos. Para estar em outro lugar, o qual foi determinado por Deus. Renunciar a seus sonhos. Renunciar a projetos. Deixar de viver para si, para viver em prol de outras pessoas. Enfim, renunciar o conforto da família para sofrer com o povo de Deus, sabendo que a nossa real recompensa, ela é na glória com Cristo. Fazer a semelhança de Moisés em Hebreus, coloca aí para mim, capítulo 11, verso 24, 25, 26 e 27. Observa aqui o que é ter coragem de renunciar. E é o que o evangelho prega e nos ensina. Jesus, iniciando o seu ministério, ele chama, coloca aí. A igreja, vamos lá, 1, 2, 3.
27. Estava no palácio. Era filho da filha de Faraó. Riquezas, riquezas e riquezas. De repente ele tem um encontro com Deus. Lá na sarça. Aleluia. E o que acontece? Deus diz para ele: olha, Moisés, volta lá no Egito. Tira meu povo da escravidão e leva eles para Canaã. Ele então renunciou à sua vida de príncipe, renunciou às riquezas do palácio, renunciou o nome que Faraó havia lhe facultado, todos os prestígios, era general do exército de Faraó, mas ele voltou, tirou Israel e sofreu por 40 anos com aquele povo, até que eles entraram na terra prometida. É fácil isso na vida de uma pessoa, sim ou não? Mas se nós não estivermos dispostos a renunciar, jamais seremos discípulos de Jesus. Jamais. Como percebemos, tudo que usufruímos hoje é fruto da renúncia de homens e mulheres que decidiram renunciar até mesmo à própria vida. Agora deixa eu dar uma pausa aqui e perguntar: Moisés renunciou tudo para sofrer o opróbrio de Cristo com o povo de Israel? E aqui os irmãos sabem que Israel comeu pão, que Moisés comeu pão que o diabo amassou na mão de Israel. Aquele povo nunca valorizou Moisés pelo que Moisés estava fazendo em nome do Senhor. Mas mesmo assim ele não desistiu, porque quando nós renunciamos, não renunciamos pelos outros, renunciamos por Cristo, e o que fazemos é para Cristo, mesmo sendo para os outros, mas nós fazemos para Cristo. E a gente sabe, mas se Moisés não tivesse tido coragem de renunciar toda a sua vida para tirar Israel, como teria ficado Israel? Se Gedeão não fosse uma pessoa disposta a renunciar para, pela fé, entrar naquela guerra maluca de 300 contra milhares, o que teria acontecido com o povo de Deus? Se Jesus não tivesse renunciado à glória, o trono, a majestade, a eternidade, e não tivesse descido aqui e feito-se homem, o que seria de nós? E se nós aqui não estamos dispostos a renunciar pelas gerações futuras, que legado deixaremos para eles? O evangelho que não te exige isso não é evangelho. O evangelho que não prega isso não é evangelho. Mas o evangelho de Cristo, ele diz em Lucas 14, verso 38, assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Caça na tua vida aí qual é a vida de renúncia que você tem vivido. Diz para mim o que significativamente você renunciou para que Cristo possa fazer algo grande na sua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Então o evangelho que nós usufruímos hoje é fruto da renúncia de homens e mulheres que decidiram renunciar até mesmo à própria vida. Uma mulher que não renuncia seus atavios, suas vestes sensuais, suas maquiagens,
por amor a Cristo, nunca conheceu o verdadeiro evangelho. Um homem que não renuncia seu time de futebol, jogo de azar, vestes indecentes, jamais conheceu o verdadeiro evangelho. Ambos nunca poderão ser discípulos verdadeiros de Jesus, porque ser discípulo de Jesus inclui renúncia. E a renúncia é um dos sinais de que a transformação de Deus está acontecendo na minha vida. Vocês estão aqui? Vocês estão ouvindo? Glória a Deus. Alguém lá atrás decidiu renunciar por Cristo e por nós. E nós estamos dispostos a renunciar por amor a Cristo e pelas gerações futuras? Eu sempre tive essa preocupação. O legado. Na reunião de domingo com os jovens, eu toquei aqui num assunto importantíssimo com aqueles jovens aqui. Fez efeito, pastor? Não sei. E não é do meu dever e da minha obrigação provocar efeito. É da minha obrigação informá-los, ensiná-los, instruí-los. Porque renúncia não se impõe, é decisão. Eu não posso te impor uma renúncia. Você tem que decidir fazer por Cristo. Fazer por amor. É você que abre mão. É você que se decide. Glória a Deus. Seja lá qual for o conteúdo da história que você está escrevendo uma história. E um dia, alguém vai contar a sua história. Agora, dentro de que contexto é que a sua história será contada? Eu já disse isso para vocês aqui. Em que contexto? Está cheio de homens que Deus levantou na Bíblia, sim ou não? Quando eu quero contar de um homem que mobilizou uma nação inteira, que livrou uma nação inteira, que foi fiel até o fim, e que não desistiu no momento mais crucial da sua jornada, eu tenho Moisés, para falar de fé, de determinação, para falar de intimidade com Deus. Eu tenho Moisés na Bíblia. Ele escreveu a história, e dentro de um contexto de fidelidade, eu lembro de Moisés. Mas quando eu quero falar de fracasso, de brincadeira com as coisas espirituais, de alguém que não valoriza a sua chamada, eu tenho Sansão, que morreu cego, por causa do colo de uma mulher. Aleluia! Sua história um dia vai ser contada. Talvez você não valorize isso agora, mas um dia alguém vai sentar e contar a sua história. E a história, ela muda o contexto inteiramente. Eu não sei se eu disse isso, foi para o Samuel, mas eu falei com alguém. Quando eu vou em Rio Maria, no Pará, o lugar em que eu praticamente cresci, e o meu pai era conhecido quase que na cidade inteira, meu pai construiu uma história lá em Rio Maria. E a história do meu pai é o cachaceiro, o mentiroso. Era honesto e trabalhador, mas era cachaceiro e mentiroso. Meu pai contava mentira que chega e escumava o canto da boca. Ele mentia mais do que a bula de biotônico Fontoura. Meu pai. Quando eu chego lá onde eu nasci, cresci e fui criado, eu sou o filho do cachaceiro, o filho do mentiroso. Mas quando alguém de lá chega aqui e encontra meu filho, ele é o filho do pastor divino. Ele não é o filho do cachaceiro e também não é o filho do mentiroso. Ele é o filho de um homem de Deus. Por quê? Meu pai contou sua história, escreveu e alguém conta, mas eu estou escrevendo a minha e alguém também está contando a minha história. E a sua história? Aleluia! Aquele que não está disposto a renunciar, jamais será discípulo de Cristo.
E o evangelho que não exige renúncia é mentiroso, é maldito, porque o princípio do evangelho é renúncia. Jesus te chama e já te chama perguntando: você tem coragem de abrir mão? Você tem coragem de renunciar? Se eu te mandar, você abre mão do que você projetou? Tem coragem de deixar tudo por amor a Cristo? Ama Cristo o suficiente ao ponto de renunciar até mesmo à sua própria vida? Renunciar seu tempo? Aleluia! Segundo pilar, evangelho verdadeiro tem Calvário. O evangelho mentiroso não apresenta o Calvário, não exige renúncia e não apresenta Calvário. Tudo o que eu vou pregar aqui está completamente contrariando a doutrina da prosperidade, a doutrina da fé positiva, da determinação com relação à sua palavra. Estão pregando por aí um evangelho sem Calvário. Calvário fala de propósito e decisão que um crente passa a ter na consciência com relação à vontade de Deus para a sua vida. O evangelho da prosperidade inverte essa visão na vida do crente, levando mesmo a viver fitado nas riquezas e nos prazeres dessa vida. É o evangelho que você ouve. É o evangelho da conquista fácil. É o evangelho das riquezas. É o evangelho da alegria. O evangelho da festa. O evangelho do prazer. Vem para Jesus e vai acabar seu sofrimento. Aceita Jesus e você vai comer o melhor da terra. Vem para a igreja e você vai ser cabeça e não cauda. É o evangelho que enaltece o homem, que glorifica o homem, que valoriza os desejos efêmeros do homem. É o evangelho que só te mostra o caminho da felicidade. Te promete felicidade. Mas o evangelho verdadeiro, o evangelho verdadeiro te abre a visão do Calvário. Esclarece que o evangelho, ele não é só conquista, mas também é sofrimento e dor. O verdadeiro evangelho te prepara para as adversidades. O evangelho de Cristo verdadeiro te prepara para o momento da dor. Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições. Não vai ser fácil a caminhada de vocês. Não vai ser fácil a vida de fé que vocês vão viver. Esse caminho que vocês aqui decidiram viver vai levar você por lugares em que você vai chorar. Vai ter dia que você vai estar sozinho. Vai ter dia que muita gente vai te abandonar. Vai ter dia que você vai procurar um ombro para poder deitar nele e chorar e pedir aconchego, e você não vai ter. Vai chegar momento em que você vai olhar no seu celeiro, vai faltar alguma coisa. Vai chegar o dia em que você vai ficar desempregado e vai ter que viver de campanha do quilo na igreja. Mas fica firme, é o evangelho verdadeiro. Mas fica tranquilo, teu Deus está contigo. Aleluia. O evangelho verdadeiro de Cristo não te isenta das dificuldades. Não te ensina que você não passará por provações. Aleluia. Porque uma coisa interessante, irmãos,
É a questão de nós sermos honrados pela fé. O evangelho sem Calvário, ele quer te honrar pela fé sem passar pelo sofrimento. E ser honrado pela fé é muito bom, sim ou não? Hã? Quando você faz um propósito com Deus, determina, entra no jejum, na oração, de repente a vitória chega, aí você vem aqui contar o seu testemunho, que você foi honrado pela fé. Deus honrou minha fé, recebi meu milagre, aleluia! Mas o evangelho verdadeiro, ele não só honra você pela fé, mas tem dia que ele vai te colocar em situação que você vai ter que honrar a sua fé. Hã? Ser honrado pela fé é extraordinário, mas você ter que honrar a fé sem negar Jesus no momento da adversidade é muito mais extraordinário ainda. Aleluia. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que decidiram não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor? E a sentença era uma: aquele que não se dobrar diante da estátua e não adorar a estátua que eu construí, disse Nabucodonosor, será lançado na fornalha de fogo ardente. E eles decidem não se dobrar. Nabucodonosor amarra os três e joga os três dentro da fornalha. O evangelho verdadeiro te coloca em situação que você tem que honrar aquilo que prega, que você tem que honrar aquilo que canta. Esse evangelho que só promete te honrar, te honrar, te honrar, está com a vida toda desmantelada e está dizendo, eu te amo, eu gosto de você, você é não sei o quê, e coloca você lá em cima com a vida toda desmantelada. Isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo te mostra o caminho do Calvário. O crente que não passa pelo Calvário jamais conheceu o evangelho. Porque Deus não nos livra da aflição. Diga assim: Deus não nos livra da aflição. Não, Ele não te livra da aflição. Não, pastor, não. Deus te livra na aflição. Ele permite você entrar, igual permitiu aqueles 3 jovens. Deus impediu que eles caíssem no fogo, sim ou não? Impediu nada. Eles caíram no fogo, foram jogados dentro da fornalha. Só que dentro da fornalha o Senhor entrou no fogo com eles. Aleluia. Nabucodonosor olhou e lá estava 4 homens. Ele jogou 3, mas tinha 4 lá. Eles estavam soltos, não tinha mais corda, amarrando pés e mãos, e eles andavam dentro do fogo. Glória a Deus. O evangelho verdadeiro te leva no Calvário, mas te diz assim: passa por ele, porque Deus vai passar contigo no Calvário. Mas você vai conhecer a hora da dor, você vai conhecer o sofrimento. Não é essa conquista, não. Na vida do crente tem lágrimas, tem sofrimento, tem dor, tem desprezo. Lá está Jesus no Calvário, pendurado na cruz. Seus amigos não foram com ele até o Calvário, o abandonaram no caminho. Mas ele não desistiu de mim. Ele sabia que para chegar na minha alma, ele tinha que passar no Calvário. Evangelho que não te ensina a renunciar e não te prepara para o Calvário, não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho verdadeiro. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Sabe, 2 pessoas tentou impedir Jesus a ir para o Calvário: o diabo e Pedro. Satanás sempre vai mostrar para você
o caminho mais fácil, o atalho. O evangelho sem Calvário é o evangelho que o diabo prega, o evangelho do atalho. O diabo pegou Jesus, levou Jesus em um determinado lugar, em um monte, está escrito na Bíblia, e mostrou para Jesus os reinos do mundo inteiro. E disse para ele: olha, tudo isso é meu, me foi entregue, está sob o meu domínio. E eu te dou, se tu prostrado me adorares. O que o diabo estava querendo? Dar a recompensa de Jesus sem passar pelo Calvário. E não existe recompensa sem Calvário. A glória na vida do homem, ela só acontece depois do Calvário. Pastor, está difícil. Pastor, eu estou em guerra. Pastor, a luta está grande. Pastor, está travada lá em casa. A aflição está muita, pastor. Então dê glória a Deus. Você está passando pelo Calvário. Depois do Calvário vem a recompensa de Deus para a sua vida. Recompensa sem Calvário não é recompensa, não é evangelho. O que o diabo queria? Dar os reinos da terra para Jesus, mostrar para ele um atalho, caminho mais fácil. Tem gente aí que está pegando atalho, em busca do bem-estar pessoal, em busca das riquezas, em busca da glória, está pegando atalho, está saindo do Calvário. Jesus repreendeu o diabo, como alguém que diz assim: vai-te, Satanás, porque não existe riqueza depois do Calvário. Quem dá riqueza depois do Calvário é o diabo. Jesus foi para o Calvário, pegou a sua cruz e foi para o Calvário. E ele chegou no Calvário, e lá no Calvário Jesus consumou, aleluia, a obra dele em nosso favor. Agora preste atenção, Jesus morreu no Calvário, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, e quando ressuscitou, a primeira coisa que Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O evangelho do atalho só dá poder na terra, o evangelho do Calvário te dá poder no céu e te dá poder na terra. Glória a Deus. Aleluia! No Calvário você tem a visão do propósito, a consciência do propósito. Paulo diz: aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. Se você quer viver uma vida honesta, de santidade, de compromisso com Deus, vai vir dificuldade, virá. Eu já tive momentos ruins. Eu já tive momento que só sobrou para mim o vaso sanitário do meu banheiro. Deixei a esposa dormindo, os filhos dormindo, para não me verem em desespero, para não me verem na situação que eu estava. Saí caladinho, entrei no banheiro, tranquei a porta, ajoelhei, abracei o vaso. Abraçou, pastor? Abracei. Tampei ele, pus a cabeça na tampa, abracei o vaso, chorei, gritei, pedi socorro, falei com Deus. O Senhor veio, me consolou, me ajudou, e eu levantei, fui em frente, segui a caminhada, cumprindo o propósito de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quem está disposto a chegar no Calvário, prova claramente que aceitou o evangelho verdadeiro, está disposto a ir até o fim, cumprindo a sua missão. Nada lhe faz desistir. O Calvário é a sua oportunidade de provar a si mesmo de que aceitou a Cristo por convicção e não por emoção. Até onde você está disposto a ir por Cristo? Até quanto você está disposto a suportar por Cristo?
No Calvário não é o lugar para Deus nos conhecer. Porque se tem uma coisa que Deus sabe, é quem é você e quem sou eu. O Calvário é o lugar que Deus preparou para você conhecer a si mesmo e saber até onde você tem coragem de ir pelo Evangelho. Ali você prova o quanto você tem coragem de suportar por Cristo. O Evangelho que não te leva ao limite do limite da tua estrutura, não é Evangelho. O Evangelho te coloca na arena com leões. O Evangelho te coloca na fogueira. Quantos não morreram queimados e não desistiu de Jesus? Quantos não morreram devorados por leões e não desistiu de Jesus? Aleluia! Eu conheci a história de um pastor do Rio de Janeiro, se não falha a memória, que estava pregando nas janelas 10h40, deixou tudo aqui, pegou a família e foi pregar nas janelas 10h40. E lá um dia pregando numa casa, eles acharam esse pastor com a família e pegaram a família inteira. Pegaram a família, levaram para um buraco onde eles tinham feito com uma retroescavadeira, buraco grande. Colocou os 4, o marido, a esposa e os 2 filhos dentro daquele buraco e veio com a caçamba cheia de pedra. E disseram para eles: olha, nega esse teu Jesus, diz que você abandona essa fé, e a gente te tira daí, te põe no avião e te devolve para o Brasil. Você pode ir embora para o seu país. E ele, quando olhou para as crianças e olhou para a esposa chorando, o coração dele derreteu. E ele pegou e pensou consigo no seu coração: se eu negar e a gente sair daqui, lá no Brasil eu peço perdão e recomeço de novo. Jesus vai me perdoar, com certeza. E ele estava para desistir. Quando ele ia abrir a boca para dizer que abria a mão da fé, porque não ia aguentar ver os filhos naquela situação, a criancinha dele de 3 anos disse: papai, olha para cima. Ele olhou e não viu nada. O que foi, meu filho? Ele disse: olha lá o céu aberto. Olha lá Jesus em pé. Ele está com 4 coroas de glória na mão. Ele está sorrindo para mim, papai. Não nega não. Vamos lá buscar essa coroa. Ele abraçou os filhos e a esposa, fez uma oração, pediu perdão e mandou as pedras cair em cima dele. Jogaram as pedras e morreu a família inteira. Como é que a gente sabe disso? Porque alguém dos agóis que estava lá aceitou Jesus e contou o testemunho. Aleluia! Evangelho precisa mostrar para o crente que haverá um calvário na vida de cada um de nós. E nesse calvário nós vamos ter que decidir sobre a nossa fé. Renúncia e decisão. Renúncia e propósito definido. O Senhor me chamou, então eu vou até o fim. Eu gosto muito de Romanos capítulo 8, do verso 35 ao verso 39. Vamos lá, vamos ler? Eu leio um e vocês leem o outro, e eu já estou concluindo a palavra aqui essa noite. Eu vou ler o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, verso 36, a igreja. Quem vai te separar de Cristo? Calvário? Por amor de Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Verso 37,
Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Verso 38, toda a igreja. Verso 39, nem a altura, nem a profundidade, toda a igreja, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O evangelho verdadeiro te leva a situações extremas para que você mostre ao mundo que você aceitou Jesus por convicção, não foi por emoção. Você faz porque o ama de verdade. Se Ele te der, você é crente. Se Ele não te der, você continua crente. Se Ele te curar, você é crente. Se Ele não te curar, você continua crente. Nada vai tirar Jesus do seu coração. O Calvário não te impedirá de servir a Deus. Terceiro pilar do Evangelho. O Evangelho que tem cruz. Aleluia. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. O Evangelho verdadeiro te exige renúncia. O Evangelho verdadeiro te mostra o Calvário, e o Evangelho verdadeiro te coloca na cruz. Lá no princípio da renúncia, quando eu disse para vocês que o princípio do Evangelho é renúncia, Jesus disse: quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E cruz é o quê? Sacrifício. É peso. Cruz é responsabilidade. Cruz fala de sacrifício voluntário, fala de entrega total. Um evangelho sem cruz é um evangelho sem entrega, sem sacrifício. Muitos hoje querem servir Jesus sem sacrificar nada, ou de forma parcial. Uma parte é de Jesus e outra parte não. Ele abre mão de alguma coisa, mas não abre mão de tudo. Ele impõe condições para servir Jesus. Se Jesus quiser, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Quem já ouviu isso aí? Eu já ouvi. Alguém dizer assim: Jesus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou desse jeito, eu não vou mudar, e se me quiser, é desse jeito. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meus irmãos eram assim, e eu também sou assim. Então você não conhece o evangelho da cruz. Então você não sacrificou a si mesmo na cruz do Calvário por amor a Cristo? O que foi que o texto que nós lemos em Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim, o qual me amou e se entregou por mim. O crente que aceita o verdadeiro evangelho, ele é crucificado com Cristo na cruz. Olha, crente crucificado não dá porrada, porque as mãos estão pregadas. Crente crucificado não dá chute, os pés estão pregados. Isso significa que tudo que parte do seu coração é a ação divina de Deus através do Espírito Santo. A sua natureza foi neutralizada, agora é Cristo que reina
na sua vida. Quantos crentes aqui estão na cruz com Cristo crucificado? Hã? Se foi embora a ira, se foi embora a contenda, se foi embora as falações, se foi embora as murmurações, tudo que é mundano desapareceu da vida dele. Agora Cristo é quem se manifesta com a sua bondade, com a sua misericórdia. Ele é transformado pelo poder de Cristo. Esse evangelho que pregam por aí, que não transforma a sua vida, que não te permite viver sendo uma nova criatura. O evangelho que você vem para a igreja e continua com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, com as mesmas manias de quando você estava vivendo no mundo. Nessa noite o Espírito Santo está te fazendo um convite para ir até a cruz. Essa noite o Espírito Santo está te fazendo um convite para subir no Calvário nessa noite. Para você morrer lá na cruz do Calvário, para você ser crucificado lá, e a partir de lá nascer um novo homem, uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo para a glória de Jesus. Agora é novidade de vida na vida do crente. Tem que passar pelo processo da transformação. Aleluia! E tudo na vida do crente na cruz, irmão, agora é oferta. A melhor adoração que um crente pode ofertar a Deus é na cruz. Eu gosto disso aqui que Paulo diz, olha, vamos lá, Efésios capítulo 5, verso de número, deixa eu ver aqui, aliás, deixa eu ver, cadê o versículo aqui que eu quero ler com os irmãos? Efésios 5, verso 1 e 2. Vamos lá. Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sabe aonde sai o teu melhor louvor, a tua melhor oferta, o teu melhor sacrifício? É quando você se coloca na cruz e mata o seu eu e destrói sua natureza terrena, sua natureza humana. É quando o velho Osmar, o velho Divino, o velho Joel, o velho Adilson fica na cruz e o novo agora é apresentado para o mundo. Ali ele oferta o seu melhor sacrifício, sua melhor adoração. São adoração de transformação, vida regenerada para a glória de Jesus. E tudo com relação à adoração e com relação ao nosso culto está completamente ligado ao sacrifício da cruz. Quando Cristo se colocou na cruz a morrer em nosso favor, Ele não apenas estava nos resgatando com o seu sangue, mas Ele estava ofertando a si mesmo a Deus em oferta e cheiro suave. Aleluia! O crente que abre mão da sua natureza carnal, abre mão das suas manias terrenas e aceita a transformação do Espírito Santo, Deus recebe dele o melhor louvor, a melhor essência. Posso ouvir um amém? Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É quando você sacrifica a sua natureza, seu corpo. Aleluia! E vem diante de Deus com o seu eu morto. Desaparece o egocentrismo.
desaparece o orgulho humano, desaparece a soberba, e o Espírito de Deus pega esse sacrifício e transforma em aroma suave diante de Deus. Nessa noite você tem a oportunidade de oferecer o teu melhor louvor, a tua melhor adoração, sem precisar abrir a tua boca, só com o sacrifício de si mesmo que você oferta diante de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, me leva na cruz e transforma a minha vida. Aleluia! O verdadeiro evangelho ensina que aqueles que são chamados por Deus não vivem mais para si mesmo, mas para aqueles que o nosso Deus amou. Precisamos fazer essa graça com alegria. Sacrificar-se a si mesmo na cruz é morrer em favor de outras pessoas, é eliminar-se a si mesmo para que outras pessoas vivam pelo seu sacrifício. Pastor, mas Jesus fez isso na cruz por mim. Agora você pega e faz isso por alguém. A manifestação do verdadeiro amor é em João capítulo 3, versículo 16, todo mundo sabe de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a confirmação desse amor é 1 João capítulo 3, versículo 16. Porque o verdadeiro amor é esse: Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém, irmãos? Quando eu decido ir para a cruz, eu abro mão de viver, para que através do meu sacrifício alguém viva. Esse é o evangelho. É o evangelho que te faz gastar. Paulo disse: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. É como se cada dia alguém comesse um pedacinho de você, levasse um pouquinho de você. Aí você chega depois de 30 anos de ministério e vê que a sua estrutura física não é mais a mesma. Sua estrutura emocional está completamente abalada. Você começa a olhar para trás e ver que a vida que você levou até aqui, você levou em prol dos outros, das famílias dos outros. Mas você não consegue sentir tristeza. Aleluia, você sente alegria. Porque Deus sacrificou você para que outras pessoas aceitassem a Ele e vivessem pela fé. Quem consegue entender isso aí, diga amém. Consegue entender isso? Olhe para alguém do seu lado e diga assim: irmão, fala com educação, pode falar. Olhe para alguém e diga assim: irmão, se você quiser, leva um pedacinho de mim. Isso. Amém, irmãos? O que Cristo está fazendo na cruz? Quando você chega aqui diante da Santa Ceia, que pega o pão e começa a rasgar o pão em pequenos pedaços, Cristo está dizendo assim: pega um pedacinho de mim. Eu estou dividindo a minha vida contigo, pega um pedacinho de mim. Estou dividindo a minha vida contigo, pega um pedacinho de mim. Aleluia! Glória a Deus! E toda vez que você pega aquele pão na Santa Ceia e você come, a vida de Cristo é dividida. Mas você tem que dividir a sua com o seu irmão também. Se gaste na obra, se deixe gastar, sacrifica o que for preciso, mas sirva a Deus com excelência, de sorte que alguém seja edificado através da sua vida. Levante a mão assim: eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus, que ela continue produzindo no seu coração.